Tudo bem com vocês, meus amores? Tia Manu está aqui hoje para dar aula de matemática. E na aula de matemática de hoje, vocês vão aprender sobre vários instrumentos que nós usamos para medir o tempo, a altura, o peso dos objetos e também vocês vão comparar os tamanhos e pesos de alguns objetos. Vocês vão aprender sobre os instrumentos que nós usamos para medir, como a balança, o calendário, a régua, o relógio, a fita métrica. Então vamos lá com a tia Manu? Crianças, observem as imagens natalinas. Qual a diferença entre elas que nós podemos identificar? Nós temos aí uma árvore de Natal e um ajudante do Papai Noel. Observe aí que eles são diferentes, os tamanhos. A árvore de Natal ela é bem grande e o ajudante de Papai Noel é bem pequenininho. Mas como é que a gente faz para saber o tamanho desses objetos? Qual o tamanho? Como saber o tamanho de uma árvore de Natal e de um ajudante de Papai Noel? Vamos conhecer alguns instrumentos de medida? A balança. A balança é um dos instrumentos de medida. Ela serve para medir a massa dos objetos, o peso corporal das pessoas e dos animais. Então, a balança, ela mede o peso dos objetos. Nós temos também o calendário. O calendário é uma medida do tempo, que agrupa e faz a contagem dos dias, dividindo em meses e anos. Então, para a gente saber os dias da semana, os meses e o ano que nós estamos. Medida de tempo é o instrumento calendário. Agora, o relógio. O relógio também é uma medida de tempo. Ele serve para medir o tempo, contar as horas, os minutos, organizar as atividades diárias, como se levantar, ir para a escola, hora de almoçar, hora de dormir. Então, o dia tem 24 horas e o relógio serve para medir esse tempo, esse período. A régua. A régua é um dos instrumentos de medida também. E a régua ela mede pequenos comprimentos de objetos. Mede o tamanho de pequenos objetos. Como essa menininha aí está medindo esse cacto pequeno. Então, mede a caneta, mede objetos pequenos. Agora, a fita métrica. A fita métrica, ela mede a altura, o comprimento, a distância. Ela mede coisas grandes, maiores. Então, nós utilizamos a fita métrica para medir grandes objetos. Ou a trena também, que é utilizada para medir uma grande distância, como o tamanho de uma parede, o tamanho de uma casa. Então, nós utilizamos a fita métrica. Na aula de hoje, crianças, vocês aprenderam alguns instrumentos que utilizamos para medir o tempo, a altura, o peso dos objetos e também compararam o tamanho e peso de alguns objetos. Agora, vamos fazer as atividades com capricho e atenção. Se for preciso, assista o vídeo novamente para não ter nenhuma dúvida. Depois tire a foto e poste no grupo da turma. Então, essa foi a aula de hoje, crianças. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Um beijão da tia Manu e até a próxima aula.